Olá, meus amigos, começando aqui mais um podcast Observadores, nesta quinta-feira. Vamos começar aqui, lembrando que você pode seguir aqui o canal dos Estudos Nacionais pelo YouTube, se você está ouvindo pelo YouTube, ou você pode também seguir ali pelo Spotify. Hoje eu vou falar com meu amigo Bernardo Krobel. Tudo bem, Bernardo? Boa tarde, Christian. Tudo bem? Tudo certo? Primeiramente, muito obrigado aí pela oportunidade de estar participando aqui de mais um evento aí dos Estudos Nacionais. Pois é, a gente vai falar sobre um assunto aqui que foi tema de uma matéria publicada já no site estudosnacionais.com, que é a questão, a pauta do desencarceramento, né, que é um negócio, que é uma tendência, né, que vem aí crescendo há bastante tempo, que vai no sentido de abrir as portas das cadeias, né, quer dizer, e é uma coisa que vem crescendo há muito tempo, e recentemente o ministro dos Direitos Humanos do governo Lula, ele falou sobre isso, mas não foi só isso não é só isso também que põe o assunto em pauta, né? Também teve o programa de governo do PT que vazou, entre aspas, aí, no meio das eleições, e que falava sobre desencarceramento, falava sobre essas coisas todas, inclusive descriminalização das drogas, que é uma pauta também aí do PT, do governo, e aí deu uma polêmica, né? Foi o próprio programa serviu de munição, na verdade foi usado como denúncia pela oposição, e aí eles retiraram do ar esse programa de governo, então deu uma polêmica e tal. E convido a todos a ler a matéria sobre as celas abertas ali no Estudos Nacionais, e o Bernardo Krobel também foi um dos entrevistados ali. Mas, afinal de contas, o que é essa questão do desencarceramento, Bernardo? Claro que é uma coisa da esquerda, né? A esquerda está envolvida, existem entidades interessadas aí que financiam, né? Mas qual é a questão do ponto de vista jurídico, assim? Como é que isso acontece? A gente pensa em desencarceramento, a gente se remete primeiramente às questões criminais, ao tratamento dado pelo ordenamento jurídico, às questões de direito penal, aquelas que estão previstas não só no Código Penal, mas também num outro instrumento que é o Código de Processo Penal, certo? Eles, nesse primeiro momento, pelo que eu tenho acompanhado, a questão do desencarceramento ela está muito focada na questão dos presos provisórios, certo? E vamos agora tentar dividir isso num grupo. Vamos então ver que os presos provisórios são aqueles que não possuem condenação transitada em julgado, certo? Sim, sim. Então estamos falando de prisão provisória, estamos falando de prisão temporária, e também das prisões cautelares, certo? Então, um exemplo clássico é a prisão preventiva, por exemplo, certo? Que são estabelecidas por esse Código de Processo Penal, existem uns requisitos previstos na legislação, e que vão dizer quando que determinado autor de um fato, ou seja, aquele agente que praticou uma infração criminal, se sujeita, pelo convencimento do juiz e das provas trazidas pela autoridade investigadora, né, para que ele seja recolhido à prisão, ainda que temporariamente e previamente antes do julgamento e da sua finalização como um todo, certo? Isso aí é uma questão que, de fato, ela revela uma atenção especial, porque o que está envolto a isso é a discricionariedade do juiz, certo? Uma questão que envolve a valoração das provas, a autoria, certo? Além de outros aspectos também inerentes a essa questão desse encarceramento. Quer dizer, fica depende muito do que vai ser entendido, né? A respeito do caso específico, né, em que vai se prender, do caso eu vejo que essa militância pelo desencarceramento, em geral, questiona a questão da prisão preventiva. Sim, né? E eles exatamente. consideram, eu não sei se estaria certo, talvez juridicamente correto, dizer que uma pessoa presa preventivamente, porque ela não foi condenada ainda, ela seria juridicamente inocente, é isso que eles dizem. Sim, mas isso nós temos numa mão.
né? Na outra mão, o que nós temos é qual é a periculosidade dessa pessoa que, certas vezes, merece ser detida, né? Vamos pegar assim, porque a gente hoje em dia analisa muito essa questão sob a óptica de corrupção, certo? E sob a Sim. óptica de tráfico de drogas, certo? E a gente acaba esquecendo de todo um arcabouço penal que existe em volta de todas essas questões. Vamos lá, pedofilia, certo? Violência doméstica, temos também crimes contra a vida, que são praticados por serial killers, por exemplo, sabe? Crimes contra o patrimônio, o novo cangaço, que também está muito em evidência, né? Então, existe uma série de questões que merecem ser observadas, e por isso que eu digo que a questão do encarceramento ela tem que ser analisada caso a caso, e não como se Claro. liberou geral, certo? Uhum. Uhum. Então, essa consideração que eu tenho a fazer a respeito disso, porque não dá para a gente pensar em desencarceramento sem antes analisar o que tem de matéria de fundo, certo? Sim. E nós temos hoje uma grande situação, né, que inclusive estava na matéria, que eu tive a oportunidade de ler, já que foi publicada no Estudos Nacionais ali, que trata, por exemplo, da questão das audiências de custódia, certo? A audiência de custódia hoje, ela foi criada ante uma figura que foi apresentada devido ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, no que tange, por exemplo, a uma coisa chamada inconstitucionalidade do estado de coisas, certo? Ou seja, se a gente for analisar como é que se diz, a questão de inconstitucionalidade de per si, certo? Através da declaração, seja em controle concentrado ou em controle difuso, a gente vai analisar que, antigamente, o Supremo Tribunal Federal ele dizia se uma lei era inconstitucional perante a Constituição ou não. Ou um decreto, ou uma portaria, enfim, um ato normativo, seja qual fosse a natureza dele. Hoje em dia, a gente parou de analisar dessa forma para analisar a situação fática dele. Quando isso não é a regra, pois erros existem, a gente sabe que existem erros de julgamento. E uma Assim como situação, existem acertos de julgamento também. claro, e o fato é bem mais complexo, né? Às vezes de ser julgado, né? Exatamente, ele depende de apurações futuras, né? Por exemplo, a prisão temporária. A prisão temporária ela é feita, via de regra, por 5 dias, podendo ser estendida por mais 5 dias, exatamente para que aquela pessoa que está sendo acusada, ela não seja um agente que atrapalhe nas investigações, certo? A gente vê, por exemplo, operações da GAECO, como eu já tive oportunidade de atuar, por exemplo, advogando para a vítima, nesse caso, tá? Onde a gente viu, não a vítima da operação, mas a vítima do delito, né? Onde a gente viu, por exemplo, que o autor do fato ele teve que ser preso para fim de que ele não subtraísse documentos, não subtraísse dados que estivessem armazenados em nuvem e coisas do gênero, né? Então, a gente olhar agora e pensar assim, pô, mas essa pessoa não deveria ter sido encarcerada, mas espera aí, isso pode frustrar a busca pela verdade, certo? Claro. E a sociedade é que vai pagar isso no final. Por quê? Porque se o crime não for desvendado e se não houver prova, não vai haver condenação, não vai haver reprimenda e aquela pessoa certamente vai reincidir na conduta delituosa. Pois Então, é. esse é que é o problema. Sim. Parece que o que acontece com essa agenda, essa pauta do desencarceramento é a colocação de uma questão abstrata como Sim, causa e não a questão concreta. Como, né, como tu falou da questão do caso a caso, né? Quer dizer, o cara roubou uma coisa lá. Não, a culpa é de uma situação abstrata maior, e aí começa a se colocar, inclusive, essa situação existe, inclusive, tem um livro que fala sobre o mito, né, da questão do encarceramento em massa, da sim, ideia do encarceramento em massa, quer dizer, eles criam uma narrativa, que é a ideia de que há um sim, encarceramento em massa, e aí existe bibliografia, pelo que eu pude pesquisar, bastante coisa que questiona e mostra, inclusive, assim, manipulações de dados, de números para poder gerar, para poder concluir e que existe um encarceramento em massa, comparações com outros países, sem considerar países que encarceram menos, botando no bolo ali só aqueles que encarceram mais e fazendo, enfim, uma certa manipulação de dados. E aí sim. fica uma causa abstrata, quer dizer, o problema do encarceramento em massa já vira um culpado, inclusive, até de crimes aí cometidos por indivíduos.
Exatamente. Eu até avanço também um pouco nesse teu raciocínio, Christian, para dizer que não se ouve o outro lado da sociedade, né? Que é o mais interessado, certo? Porque o que acontece? Qual é o interesse da pessoa de bem? Né? Estou falando daquele trabalhador do homem médio, né? Que acorda ali às 6 horas da manhã, toma o seu café, dá um beijo na família, sai para trabalhar, não almoça em casa, acaba retornando tarde da noite e fica sujeito no meio do caminho a respeito disso, de sofrer uma consequência de uma pessoa que foi indevidamente desencarcerada, né? E que pode cometer um mal contra ele. Né? Como é que fica essa pessoa? E isso aí, se a gente for ainda puxar ainda mais essa questão, a gente chega até aos princípios democráticos, né? Porque o que prevalece? Essa narrativa e esse discurso? Ou o interesse da maioria? Porque, né, se formos votar isso, fazer um plebiscito a respeito de novas leis que venham tratar isso, eu te asseguro que esmagadoramente a vontade vai ser de que as pessoas têm que ser presas preventivamente, não só nos casos previstos em lei, mas quem sabe em até outros. Né? Pois é. Tudo a fim de buscar a paz social. Pois é. Talvez seja por isso que essa narrativa busca aumentar o número de população carcerária, assim, dizer que é muito, muito grande para que seja levado em conta como uma espécie de nova minoria, né? Inclusive, eles utilizam bastante essa questão das minorias, né? Quer dizer, quantos os presos são negros, são mulheres, enfim, aí segmenta aquela população ali em minorias que já tem um estigma aí cada vez mais, inclusive sobre financiamento internacional para o uso dessas minorias, para fins de exploração de conflitos sociais, para fomentar mudanças maiores ainda, né? Então, acaba virando uma coisa extremamente seletiva, né? Eu até recomendo ao espectador dos estudos nacionais que estude a respeito do lumpenproletariado, que é exatamente esse público, né? Esse público que essa minoria, que eles dizem que são os excluídos, mas não se dá uma carga axiológica a respeito do comportamento dessas pessoas, certo? E do que elas estão propensas a causar dentro da sociedade. Né? É verdade, porque o lumpenproletariado, o Marx dizia que era uma classe, uma subclasse, na verdade, que era potencialmente traidora, mas utilizável para as revoluções, para as agitações, etc. Quer dizer, traidora por quê? Porque os caras não tinham o que comer, podiam ser comprados pela classe burguesa, mas então seria melhor ser cooptado pela classe trabalhadora para ser usado, porque são as pessoas mais manipuláveis, né? Dizer, o cara está querendo um prato de comida, o cara está querendo usar o cara quer um crack dele, né? Então você diz, vai, eu dou um crack, você faz isso para mim, vai lá e distribui panfleto, utiliza aquela força de trabalho, aquela mão de obra fácil ali. A gente vê nos sites de esquerda, estava vendo ontem no site do PCdoB, inclusive, falando sobre o desencarceramento, e eles falam claramente ali que, quer dizer, a ação do Estado para eles é sempre ilegítima porque ela é a ação do Estado burguês. Né? O que seria o Estado que não é burguês? É o Estado, quando está na mão do proletariado, no caso agora, claro, né? Quando o amor venceu, né? E aí é que a gente se pergunta, mas espera aí, se o Estado é burguês, mas ele está sendo administrado por uma classe não burguesa, então ele perdeu esse qualificativo, né? Então, aí é que o discurso começa a entrar em contradição, né? E que a gente vê que não fecha mais essa conta, né, do que vem sendo proposto e o que eles vêm tentando impor através de narrativas, né? Sim, e a gente não vê essa defesa do desencarceramento, quer dizer, parece a luta pelo desencarceramento parece uma luta contra o Estado policial, né? Mas a verdade é que em outros campos, né, como tu falou, inclusive na matéria ali, em outros campos ele não tem essa conotação, acaba virando um negócio punitivista, perseguidor e policialesco mesmo, né? Quando é questão de crimes ambientais, como tu falou. Sim, exatamente. Nós temos aí comparativos de certas agressões, por exemplo, um crime que eu já li e tem outras opiniões sobre outros doutrinadores, e também é uma opinião minha, que é um crime que é tratado como uma banalidade dentro do ordenamento jurídico brasileiro, que é o crime de ameaça.
Sim. O crime de ameaça, de per si, ele cerceia a liberdade da vítima. A vítima não quer ir para o trabalho, ela não quer deixar as crianças irem para a escola, simplesmente porque ela vem recebendo ligações de uma pessoa que tem determinado interesse em fazer mal a essa pessoa que recebe a ligação, ou uma carta, ou o que seja, né? E ele fica preso a respeito disso. E a pena de 6 meses. Sabe? Ou seja, isso aí não vai coibir, por quê? Porque também existe, dentro do ordenamento jurídico, a hipótese de que, se o cara é primário e comete um crime de ameaça, por exemplo, ele jamais vai ser preso, apesar de a pena ser de detenção, porque o réu primário ele só cumpre pena em regime fechado desde que a pena seja superior a 8 anos. Então você vê, lesão corporal não vai entrar nesse campo, sabe? Homicídio simples não vai entrar nesse campo também, sabe? A não ser que ele seja tratado como hediondo. Senão, a gente está num estado onde está tendo muito privilégio para os criminosos, tá? Eu não quero entrar aqui também na seara de que, acho que nesse momento, por enquanto, tá, Christian, se existem crimes que são causados pela psique ou por interesses econômicos, certo? Tá? Mas são crimes terríveis e crimes que acabam atingindo a coletividade como um todo e causando um medo onde você não tem mais o conforto de poder sair a pé com a sua família para poder fazer uma caminhada e ir num restaurante que fique a 500 metros da sua casa. Você não tem mais segurança de andar de carro, porque você pode sofrer um assalto a qualquer momento. Cidades no Brasil, por exemplo, já tem proibição de que haja carona numa moto. Exatamente para isso. Para que não haja, para que dificulte, né, a ação de um bandido quando vem assaltar para roubar um relógio, roubar um celular dentro de um táxi ou qualquer outra coisa. Olha que ponto que a gente chegou. Tudo por quê? Porque as leis não estão sendo suficientes para coibir, e especialmente a aplicação dessas leis, para coibir a conduta delituosa dessas pessoas, né? O doutor Eduardo Cabete falou na nossa matéria ali que em 1990 teve a questão da lei de crimes hediondos, né? E depois que foi de certa forma considerada eu não sei se foi uma lei, se foi provavelmente com vários dispositivos, várias mudanças, né? Que foram mais na linha de um encarceramento ou de um endurecimento e tal. E que aí, então, em 95 é que vieram outras mudanças, e aí começou. E o interessante que o Dr. Eduardo Cabete fala é justamente o quanto que essa questão do desencarceramento ela vai avançando conforme decisões, entendimentos dos tribunais superiores, não dos juízes de primeira e segunda instância. Exatamente. Direito à linguagem, né, Christian? Então, a gente tem o poder de dizer hoje que determinado verbete tem um significado, e monta-se também através de narrativas que daqui a tanto tempo ele passou a ter outro significado, né, especialmente com subterfúgios como, por exemplo, a inconstitucionalidade do estado de coisas. Né? Uma coisa, quer dizer, é inconstitucional o que está aí, né? Então, se tudo está inconstitucional, como é que funciona? Exatamente, né? A gente viu, eu já vi tempo atrás, por exemplo, né? Isso é uma questão que envolve até a questão da segurança jurídica. Eu confesso que o meu ramo de atuação ele é o direito tributário, na verdade, que guarda uma grande similitude com o direito penal na sua forma de interpretação, tá? Onde, quando foi inaugurada a Constituição de 1988, por exemplo, se eu não me engano, foi o Estado do Paraná, ele quis tributar as aeronaves pelo IPVA, que é o Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor. Então, mas espera aí, mas veículo automotor é o carro, é a motocicleta, é o ônibus, é o caminhão? Não, eles estavam tributando aeronaves também. Ou seja, se uma companhia tivesse, ou um particular tivesse uma aeronave, um helicóptero ou um jato, por exemplo, particular, registrado no seu nome, por uma simples questão de linguagem, achou-se que poderia tributar aquilo. E não é só no direito tributário que isso acontece. Isso acontece também dentro do direito penal. Sim. Certo? Então, daqui a pouco, alta periculosidade, por exemplo, você pega a lei dos juizados especiais criminais, tá? Ela simplesmente diz que qualquer pena que tenha no máximo 1 ano de detenção ou de reclusão que seja, ela é considerada de menor potencial ofensivo. E aí no meio a gente coloca esse crime de ameaça, como eu falei para ti. Então ela não enumera quais são os crimes, ela vai por um critério que é o da pena.
que aí não está considerando que esse critério pode estar errado, mas aliás, essa definição, né? E aí a gente não está nem falando de interpretação do Poder Judiciário, nós estamos falando de um problema mesmo no Congresso Nacional, que deixou aprovar uma norma com esse sentido. Exatamente. Aí tem uma outra questão que foi abordada ali na matéria. Volto a convidar a todos para ler a matéria, porque foi ali exaustivo ali o estudo a respeito daquilo ali, e inclusive com alguns gráficos históricos sobre a questão do financiamento dessa pauta, porque a questão do financiamento ela vai direto no legislativo, porque existem as ONGs, e existe todo um guarda-chuva de ONGs aí internacionais, que recebe dinheiro internacional em nome dessa pauta. Ao final da matéria tem uma lista das fundações internacionais que financiam simultaneamente a pauta do desencarceramento e a pauta da descriminalização das drogas. São praticamente as mesmas, né? Então, quer dizer que a coisa vai... Claro, porque uma coisa depende da outra, né? Para você desencarcerar, você tem que descriminalizar. Agora, o que significa isso? Então, significa que, bom, temos um problema um estado de coisas inconstitucional aí, que é as cadeias cheias de bandido, e aí a gente precisa, então, tirar os bandidos. Como é que a gente vai fazer? Bom, vamos tornar eles pessoas inocentes através de uma mudança aí. Agora, vender droga, que é um negócio que destrói famílias, crianças, ambientes, destrói regiões inteiras, né? Se você tem uma região periferia, tem uma escola de crianças ali e tem um foco de tráfico de droga ali, aquilo ali se torna um lugar extremamente perigoso, com tiroteio, com chacinas e tal. Como ocorrido essa semana, por exemplo, né? Exatamente. E isso se torna uma coisa que aí então passa a ser um crime menor, libera o traficantezinho, que ele estava só vendendo droga, e ele volta para aquele ambiente e cria mais problemas. Então, é um negócio que, quer dizer, mas o que eu estava dizendo sobre as fundações é que as fundações internacionais financiam as ONGs, as entidades, os coletivos, também chamados assim, né? E eles atuam no Congresso Nacional para tentar barrar esse tipo de coisa, barrar e fomentar esse tipo de mudança nas leis, né? Então é um negócio realmente abrangente, né? Exatamente. E essa narrativa, né, que a gente consegue identificar claramente, a gente tem que também analisar como que ela se propaga, como que ela avança perante a sociedade, né? Sim. A gente vê, por exemplo, representantes dessas financiadoras, desses patrocinadores, muitas vezes internacionais, inclusive, né, Christian, que formam pessoas chamadas de lideranças para que sejam os nossos futuros legisladores, né? E aí acaba saindo aqueles bichos, né? Como, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, como, por exemplo, o Roberto Mota no Twitter aí, acho que foi ontem ou anteontem, devido a esse ocorrido lá na escola de São Paulo, onde uma professora foi assassinada com a facada e mais 4 pessoas foram feridas, né? E o Mota, ele colocou muito bem aqui, né? Que o adolescente, ou seja, o menor de 18 anos, que é o penalmente inimputável perante o Código Penal, ele é chamado como um adolescente em conflito com a lei, certo? Ele não comete crime, mas sim um ato infracional análogo ao crime, certo? E ele não é preso, ele é apreendido, certo? E agora ele será internado para o cumprimento de medidas socioeducativas. Quais? O que está sendo passado nessas casas, né, tipo como existia FEBEM antigamente, por exemplo, né, Fundação do Bem-Estar do Menor, o que era feito lá dentro, né, para reeducar essas pessoas? Eu sou muito cético a respeito dessas questões, sabe, Christian, dessa reeducação dos presos, até mesmo porque se agora vamos voltar aos crimes que a gente falou lá no começo. Como é que você vai dizer para um traficante que ganhava 10 mil reais transportando droga, fazendo carreto de um lugar para o outro, 15 mil reais por mês, que ele não deve fazer aquilo, mas ele deve trabalhar como atendente de uma lanchonete, por exemplo, para ganhar um salário e meio? Né? Ele não está interessado na moral dele, ele está interessado em obter dinheiro. Né? Então, qual é a fórmula mágica que está
que teria que existir nessa narrativa para que isso fosse suficiente para reeducar uma pessoa. Certo? Então a gente sai do campo jurídico completamente e entra para o campo, né, da educação, por exemplo, né, das oportunidades, até para o campo da economia, né, e de oportunidades, né, que uma pessoa pode para poder identificar qual é uma eventual habilidade daquele ser humano para que ele possa se inserir numa atividade que seja lícita e que não cause prejuízo para terceiros. Não, então, aí essa questão da reeducação, né? Quer dizer, como é que vai fazer para educar a pessoa, para ela mudar a linha de atuação dela econômica? Para tantas pessoas é difícil mudar, imagina para o traficante, né? Exatamente. São rios de dinheiro, né? A gente tem notícias aí, eu não sou muito atuante na área criminal, mas a gente tem notícias de colegas que acabam dizendo para a gente que atuam com esse público e que dizem, olha, o traficante está preso e foi para a cadeia porque ele recebe 40 mil para transportar, por exemplo, sei lá quantos quilos de cocaína de um lugar até o outro, né? Para armazenar a cocaína na casa dele, ele recebe não sei quantos R$ 1.000 por semana. Um cara desse não vai nem trabalhar, um cara desse não vai estudar, porque é um dinheiro fácil, né? Então é complicado a gente agora também olhar para isso daí e ainda dizer, poxa, mas tem que desencarcerar. Poxa, se a gente desencarcerar, no dia seguinte o cara vai fazer a mesma coisa. Sim. Sabe? E como é que fica a sociedade? Como é que fica a maioria? Como é que fica o princípio democrático? Exato. Né? Então é complicado isso. Uma coisa que parece assim bastante evidente, né, nessa questão é que existe um anseio, uma necessidade, uma visão que é ideológica, né, de justamente subverter, né, essa lógica democrática, essa lógica da maioria, e numa época em que se fala tanto em minorias, né, e aí As parece que grandes minorias. as grandes minorias, né, exatamente. Então, Exatamente. acaba sendo um negócio que realmente cria problemas, né, quando é apropriado ideologicamente. Mas o interessante é que essas fundações, por exemplo, que financiam as ONGs, ou melhor, as ONGs, elas atuam diretamente no judiciário também, além do legislativo, elas atuam no judiciário, com o amicus curiae, né, muitas vezes nas Sim. cortes, no próprio STF. Acho que em 2018, se não me engano, a gente noticiou nos estudos nacionais, eu não lembro agora do número do valor, mas era um valor alto que estava sendo investido. A gente fez ali o cálculo do que estava sendo investido para modificar o entendimento do STF em relação ao caso, à questão do aborto. Estava tendo lá aquela DPF lá, e havia várias entidades ali, todas elas financiadas. Mas aí que tá, bilionários, fundações bilionárias, que financiam isso aí. A gente apurou ali, né, que desde a década de 60, quando isso começou a ser tratado nos Estados Unidos, já tinha lá a Fundação Ford, a Fundação Rockefeller, que são as principais financiadoras dessas pautas, eram as principais. A Fundação Rockefeller agora já perdeu o posto para outras, né, mais novas, e eles financiam grupos que vão, então, atuar tanto no legislativo quanto no judiciário como sociedade civil organizada. E aí é que entra o que tu estava falando da democracia. Veja que democrático. Eles são sociedade civil, né? Sim, mas você vai ver, são 6, 8 componentes. Exatamente, esses outros componentes que são financiados com grana alta por outros grupos, né? E aí onde é que está? E aí isso que a gente fica, né? A gente ouviu tanto, cresceu ouvindo a esquerda reclamar de interesses econômicos, do grande capital, não sei o quê. Onde é que estão os justiceiros da esquerda para reclamar disso, né? Pois é, e aí a gente já começa a ver certos movimentos de segregação da esquerda, né? A famosa esquerda raiz e a esquerda identitária globalista, vamos dizer assim, né? Exato. A gente começa a notar, por exemplo, eu tenho reparado um reposicionamento, por exemplo, do Aldo Rebelo, que era do Partido Comunista, e hoje ele está se transformando num nacionalista, mas não nacionalista daquele esquerdista, mas sim dos valores nacionais, né? Isso. E está, como também o PCO, por exemplo, o Partido da Causa Operária, que não vem concordando com certas situações, né, Christian? Isso que exatamente está acontecendo.
A gente pega, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, a Open Society, por exemplo, lá existe um sistema de ocupação de cargos no Poder Judiciário diferente de como é no Brasil. Aqui a gente sabe que é através de concurso, me refiro tanto aos magistrados quanto aos promotores públicos, né? Nos Sim. Estados Unidos, não, eles são eleitos para mandatos determinados. A Open Society ela vem financiando a atuação, por exemplo, e eleição de promotores, certo? Claro que carregados e comprometidos com a ideologia desse financiador, né? Exato. Então, a gente está vendo aumento de criminalidade, a Califórnia já não é mais aquele paraíso que era de antigamente, né? O prefeito Rudolph Giuliani, por exemplo, em Nova York, tinha feito um plano de crime zero e conseguiu atingir isso, e Nova York já está retornando aos patamares de criminalidade antigos, ou seja, nem o turista mais está tendo segurança de querer se deslocar para os Estados Unidos, né? E tudo isso em nome de uma agenda de poder. Exatamente. O bilionário George Soros, que é o proprietário, o fundador da Open Society, ele investiu milhões nas eleições de 2020 aí nos Estados Unidos, né, no Partido Democrata, Sim, obviamente. claro. Então, quer dizer, aí a gente está vendo exatamente, a gente começa, isso é a grande confusão, né, que fica na cabeça de muita gente. Quem está dominando tudo? A esquerda ou o capitalismo? Não tem resposta a isso, porque eles estão juntos, né? Então, Exatamente. é uma coisa que as próprias pautas identitárias, como a gente estava falando do lumpen proletariado, e também a gente pega aí todas as minorias, a gente não precisa nomear aqui, porque a gente pode ter o canal derrubado, né? Sim, Muitas, claro, temos que cuidar muitas um pouco do que a gente minorias, fala. muitas minorias que estão sendo utilizadas por esses grupos financiadores, o fomento a esse tipo de minoria ajuda muito tanto ao consumo, né, Uhum. de conglomerados aí, corporações, quanto do mercado de trabalho, né? Sim. A gente vê que as pessoas começam a ficar um tipo de ser humano, a sociedade começa a se tornar uma coisa onde você tem pode ter mão de obra mais barata e pessoas que Uhum. consomem mais. É muito Exatamente. interessante. Eu vejo isso como pai de família, a gente vê que o pai de família com muitos filhos é o cara que tem a mão de obra mais cara e consome menos bobagem, né? Então, o consumo está Exatamente. ligado intimamente na necessidade. E Uhum. isso é uma grande mudança que aconteceu no início do século, lá, que os globalistas, esses financistas, né, Uhum. perceberam. E a esquerda entra na janela aí para também forçar suas narrativas, né? Mas É, é forte, né? A forma como a ideia do desencarceramento, como que ela propõe mudanças na sociedade, né? No site da Pastoral Carcerária, que é o principal fomentador no Brasil, uhum. eles falam em um mecanismo para substituir o encarceramento, mecanismo de controle social. Quer dizer, vai fazer, não sei pela palavra controle social, que eu imagino é o seguinte: eles vão abrir as portas dos presídios, liberar a bandidagem e impor o controle prisional ao resto da sociedade, né? É isso que está aparecendo, Sim. porque Parece que nós entramos em 1984, do George Orwell, né? Que o exatamente, livro trata exatamente disso, o lumpen com toda a liberdade possível e os trabalhadores com aquelas restrições, né? Com a teletela, né? Com a crime ideia, né? Com a nova língua e por aí vai, né? cada vez mais, né? Tá, essas distopias estão parecendo reais, né? E o que mais me preocupa mesmo, Christian, é como está sendo fácil para fazer com que as pessoas comprem essa ideia. Sim, Isso é o que mais me preocupa, sabe? Pessoas de bem, pessoas que têm as suas virtudes, que têm as suas conjugações de pensamento com as outras que estão mais avisadas e não estão aceitando esse discurso, como elas estão comprando essa ideia, né? E daqui a pouco elas vão acabar se vendo vítima disso daí, sabe? é, Por exemplo, a gente pegou a questão agora do desarmamento, né, que está sendo inaugurada aí pelo novo governo, esses decretos que saíram para recadastramento e coisa e tal. Eu já estou vendo gente mudando o discurso e realmente acreditando na opinião do governo de que os CACs é que estão fornecendo armas para o crime organizado. Tá, mas
peraí, quando eu vejo apreensão de armas automáticas, por exemplo. E isso sempre foi proibido, a venda para CACs no Brasil. Então, como é que uma coisa que o CAC nunca pôde adquirir, ele está repassando para o crime organizado? E tem gente comprando esse discurso. Sim. Entendeu? Eu acho que é a falta da vontade de fazer um esforço para raciocinar, sabe? É aquele bombardeio midiático também, né? Hoje em dia a gente vive numa era onde você abre o telefone, já tem sugestão de notícia para ti, tu entra numa rede social, já começa a bombardear outra grupo de notícias para ti. Quando tu vê, por mais que tu não queira, tu está envolvido naquilo, né? Então as pessoas começam a acreditar que aquilo tudo é verdade, né? Não vamos falar do bichinho que andou atazanando a gente aí de 2020 para frente, né? Para que não tenhamos problemas aqui também. Mas para você ver como isso se torna suscetível, né? E as pessoas vão comprando isso daí, e é exatamente, novamente, chegamos ao atendimento da vontade desses financiadores. Eles aprenderam o método de como fazer, né? E eles estão paulatinamente alcançando o objetivo deles, infelizmente. Uma coisa que eu achei interessante da fala do Dr. Cabete foi que à medida que esses tribunais, esses juízes, esses juizados de primeiro grau, né, que chama de primeira instância, né, Sim. eles não estão tão contaminados com a pauta do desencarceramento, então eles aplicam mais ou menos aquele entendimento lá mais né, de 1990, lá do crimes hediondos, alguma coisa assim que prenda mesmo os bandidos, enfim. É um entendimento que é o seniano, né? O fato norma, né? Aconteceu aquilo, está previsto na lei, aplica-se a lei e pronto. Não se leva em consideração outras questões adjetas, né? Isso. E esses juízes de primeira instância, de primeira e segunda, eles vão mais na linha de punição, fazem certinho e tal. E aí o que acontece? Juízes, né, também dessas instâncias, ou, né, enfim, eles, mas que tem essa minoria de juízes que têm ideias mais desencarceradoras, eles escrevem livros, publicam livros e teses que utilizam essas decisões de primeira e segunda instância, para confirmar a ideia de que se vive no Brasil um estado policial e encarcerador. Você está vendo, olha só essas decisões. Eles não levam em conta, de propósito, como que as coisas terminam. Bom, a gente tem um presidente que foi condenado em segunda instância e liberado lá no final, exatamente confirmando essa estrutura que o Cabete mostrou. Então, quer dizer, eles usam, esses juízes utilizam esse punitivismo lá, e lá de trás, e então os ministros do STJ, o STF, leem seus livros e vão lá e dizem que é absurdo, estou horrorizado, vamos liberar todo mundo. E aí, então, porque fica a narrativa pronta com os fatos, né? Eu não sei se isso também é causado por uma guerra de vaidade entre os magistrados, numa tentativa de demonstração de que eu tenho uma percepção melhor de direito do que o outro, sabe? O que a gente vê também na área penal, eu, como eu te falei, eu sou tributarista, mas eu já tive a oportunidade de ler um pouco a respeito disso. Existe um doutrinador italiano chamado Luigi Ferrajoli, que ele vai tratar exatamente do que tu acabaste de falar, que é trazer a questão da pena e a questão da autoria de crimes por uma questão mais sentimental, mais social, de uma questão de segunda oportunidade para a pessoa, sabe? Abandonando toda aquela massa que faz uma sociedade ser aquela sociedade, entendeu? Então, com base esse é o ponto de partida para tudo isso que eles começam a pensar. Quer dizer, o cara que matou uma família inteira, ele tem a segunda chance para se redimir, ser uma pessoa. E aquela família, ou quem sobrou, não tem uma segunda chance, não é nem visto, nem olhado, né? Para ver aquela velha história, né? É os direitos humanos do agressor ou do agredido, né? Na Previdência Social, Christian, nós temos, por exemplo, o auxílio reclusão, né? Mas nós não temos o auxílio vítima, né? Pois é. Isso já diz muito, né, sobre o sistema. Isso já diz muito sobre o que é o Estado brasileiro. Sabe? Eu não estou aqui para valorar se o auxílio reclusão é válido ou não, tá? Mas eu acho que a grande vítima de um determinado fato onde tenha causado o assassinato de um arrimo de família, de um pai ou de uma mãe que seja o arrimo de família, por exemplo, certo? Isso vai ser muito mais impactante para a família do que para aquele que está condenado, com certeza.
sabe? Sabe? Então, a família fica desamparada, às vezes o pai não tem, ou a mãe que morreu não tem condições de trabalhar por ser portadora de alguma deficiência, por exemplo, sabe? E vai ter que se contentar com uma pensão do Estado de um salário mínimo pela falta do marido, quando o marido, na verdade, tinha uma renda de 4, 5, 6 salários mínimos para poder sustentar aqueles 3 filhos, certo? E aquele preso vai ter oportunidade de, quando sair da cadeia, trabalhar ou voltar para o crime, e enquanto ele está lá, não é para todos, claro que é o auxílio reclusão, é só para aqueles que contribuíram nos últimos 12 meses antes do cometimento do fato para a Previdência Social, e a gente não é muito difícil encontrar isso não, tá? Exemplo, aquela briga de bar, onde se causa um assassinato, por exemplo, numa sexta-feira, estou dando um exemplo aqui, tá? Um pedreiro e um servente vão para o bar, discutem e o pedreiro mata o servente. Por exemplo, eles trabalhavam numa empresa. Eu já tive casos aqui de empresa, por exemplo, de amigos meus aqui na área da construção civil, onde aconteceu um fato desse. O cara foi preso, inclusive com a camisa da empresa, saiu no jornal, foi noticiado, tudo tal. E o cara foi preso e continuou recebendo esse auxílio reclusão. Agora, o servente que morreu, está lá a família jogada, entendeu? Sem amparo do Estado. Não há ninguém, nenhuma ONG e ninguém do Estado para perguntar como é que essa família está e o que ela está precisando, certo? O que nós temos é uma criança agora passando fome, uma viúva, certo? E às vezes até grávida, por exemplo, sabe? E que não sabe qual é o futuro dela. Mas... Quer dizer, a gente tem aí uma indústria de ONGs, então, para cuidar, em busca de... que estão sempre com o radar ligado em busca de novas vítimas sociais, e a única vítima realmente a vítima que eles não olham são as vítimas dessas vítimas que eles adotam e criam todas as formas de garantia, né? Quando não imputam a culpa. Exatamente, quando não é a culpa das próprias vítimas, né? Uma coisa, para a gente encerrar aqui já o nosso papo, dar novamente aí para o pessoal dar uma lida. Se quiser acrescentar alguma coisa, pode falar aí, viu, Bernardo? Não. Fica à vontade, Cristiano. A matéria é muito interessante, ele tem o levantamento dessa estrutura, né? Só para a gente ver que a gente está falando de ONGs aqui para finalizar. A Pastoral Carcerária é o principal grupo. Se você entrar lá no site, nós colocamos ali na matéria, tá tudo, os dados ali todos, né? Ela é financiada por uma série de entidades internacionais, e uma em especial chama atenção, não por ser internacional, mas justamente por ser nacional, que é o Fundo Brasil para os Direitos Humanos, que é uma entidade que é um imenso guarda-chuva que é responsável pela distribuição do dinheiro internacional para outros grupos menores, coletivos e tal, né? Uhum. Recentemente eu dei um curso de jornalismo independente em que eu falei sobre o jornalismo independente das ONGs, feito por ONGs, que agora é o novo modelo de jornalismo, é com ONGs. E a gente vê uma coisa muito clara nesse tipo de modelo, né, que é justamente a ideia de utilizar a assessoria de imprensa, ou seja, tentar emplacar nas notícias as suas pautas. Né? Essa é a principal atividade das ONGs. Todas as ONGs têm a sua assessoria de imprensa e elas atuam, então, a gente já falou que elas atuam no judiciário, como amicus curiae, como uma série de coisas, no legislativo com a prática do advocacy, que eles dizem isso, se orgulham de fazer isso, que é o negócio que eles vão justamente nos gabinetes conversar, fazer eventos, chamar deputados, enviar relatórios muito bem feitos, com dados, todos dados, claro, enviesados que apontam para ajudar as suas causas. E aí, claro, o cara tem um monte de informações ali, ele vai usar o que tem de informação e não o que não tem. Sim. E, ao mesmo tempo, e no jornalismo, por outro lado, a mesma coisa, com dados, reportagens, casos, às vezes reportagens com personagens, uma coisa emocionante, uma história emocionante de uma pessoa, de um preso, de uma família de um preso, uma situação que gera uma comoção social e vai naquela direção. Né? Então, são milhões de dólares investidos todos os anos para fomentar essas causas por esses caminhos. Então, não é de se admirar que o negócio esteja todo tomado e a própria forma das pessoas entenderem esse assunto se dá pela linguagem definida por esses grupos. Então, exatamente. Exatamente. E lutar contra essa força é muito complicado.
né? Porque são milhões e milhões e milhões de dólares que são despejados na mão dessas pessoas que criam suas ocupações e sua dedicação full time para isso daí, na verdade, né? Não é como a gente, né, Christian? Eu sou advogado, eu estou aqui, interrompi meu expediente para eu poder conversar contigo, mas eu não posso passar o dia conversando sobre isso, porque senão não tem quem me financie para conversar sobre isso. Exatamente. Né? E agora existe uma outra parcela que é financiada exatamente para fazer isso daí. Às vezes até por necessidade, como às vezes também até mesmo essas pessoas se sujeitam por isso por ideologia, por uma questão ideológica mesmo, propriamente dita, né? Claro. E isso é a ruína da sociedade, a gente não sabe a que ponto que isso vai acabar chegando, não há uma forma imediata de se reverter esse quadro, no meu ponto de vista, sabe? E eu acho que o principal ator que poderia contribuir para uma melhora disso daí seria a mídia, né? Mas a gente vê hoje que existem mais ou menos 6 ou 8 conglomerados no mundo de mídia, financiado exatamente pelas mesmas pessoas que a gente está falando que financiam essas ONGs, né? Então, tudo acaba ficando dentro daquele guarda-chuva que tu falasse ainda há pouco. Esse guarda-chuva, na verdade, é um grande sombreiro, né? É uma tenda, né? E está muito difícil de lutar contra isso. Então, eu acho que o caminho é o estudo das pessoas mesmo, é o raciocínio, é parar para analisar essas situações e cada um conversar com outras pessoas que tenham esse entendimento e espalhar onde estão os pontos de defeito dessas narrativas, porque tem muitos, se a gente for analisar, tem muitos desses difíceis. Por exemplo, ressocialização do preso, mas o que é de fato? O que vai ser feito? Qual é a atitude A, atitude B, atitude C, atitude C, D? Não existe isso, né? Mas as pessoas compram o discurso da ressocialização. Eu não sou contra, mas desde que ela seja concreta e efetiva. Claro. Certo? E a gente não enxerga isso. O que a gente enxerga é que deveríamos ressocializar. Ok, mas como? Né? Temos que trazer a paz para o mundo, certo? Mas como? Né? Se a gente sabe que estão brigando por religião, que estão brigando por territórios, que estão brigando por culturas, né? Então fica complicado e acabar um pouco com o individualismo também das pessoas. Não estou falando de coletivismo, eu estou falando do encerrar o individualismo naquele sentido de que, eu não tenho nada a ver com isso. Eu vou pegar a minha família, vou viajar, vou fazer não sei o que e pronto. Não, mas dedique-se um pouco, né? Essa é o doutor Leonardo Giardini, que foi também um dos entrevistados ali da matéria, que é promotor lá no Rio Grande do Sul. Ele falou uma coisa interessante quando eu perguntei sobre como reverter a situação, o que fazer, né? Ele disse uma coisa interessante, que quer dizer, como essas questões atacam diretamente os valores da sociedade, né? Porque eles fazem de conta que são sociedade civil, mas a verdadeira sociedade não tem voz. Então, a gente vê todos os dias avançando contra os valores da sociedade, os valores da família, os valores religiosos, os valores cristãos. E como é assim, né? Então, o melhor caminho é realmente conhecer, entender, né? E o nosso trabalho nos estudos nacionais é justamente trazer o maior número de informação possível para que as pessoas possam se orientar e formar sua opinião quando esse assunto e a circunstância exigir que seja dada opinião ou seja feita alguma coisa. Porque esse assunto do desencarceramento, a gente resolveu falar sobre ele porque ele está numa pauta, não está na pauta do momento, da semana, mas ele está na pauta de um momento mais amplo, que é o governo petista, que houve uma declaração lá do ministro, então já, enfim, cria um gancho para a gente falar disso, mas o principal é o fato de que isso está em pauta no atual governo. O Eduardo Cabete até falou da questão do pacote anticrime, quer dizer, o negócio estava, de certa forma, já no próprio governo Bolsonaro avançando, né? O Sérgio Moro não é nenhum punitivista assim tão aguerrido quanto se imagina, ele tem vínculos diferentes, entendimentos diferentes, e embora seja melhor do que muitos, mas enfim, essa é uma das formas da gente atuar, é conhecer, entender profundamente o assunto, a história do assunto, e os estudos nacionais está aqui para oferecer conteúdo e um contexto, né? Tanto para um jornalismo independente que vai fazer aí, noticiar essas questões, tratar essas questões, quanto pelo próprio público que vai ter um entendimento mais profundo. Bom, vamos finalizar aqui então esse nosso papo de hoje aqui no nosso podcast Observadores, e eu quero pedir para que se inscrevam aí no canal dos Estudos Nacionais, também
se inscrevam e compartilhem se você está assistindo isso, se você está ouvindo isso pelo Spotify, né? Também nós temos o podcast está no Spotify aí, e em várias plataformas de podcast, o Apple Podcast, Google Podcast, vários, tá tudo lá. Sim. E lembrando que no Spotify agora tem vídeo, então se você está ouvindo só, dá para clicar no videozinho, ele dá para ver o vídeo também. Exatamente. E compartilhe aí, então. Entre lá no site estudosnacionais.com, inscreva o seu e-mail no nossa newsletter para receber notificações das matérias que a gente publica aí todos os dias. É isso, então. Obrigado, Bernardo, pela disponibilidade e pela atenção. Obrigado, Christian. Sempre à disposição. Novamente, estou à disposição quando quiser tratar a respeito de assuntos que dependam de uma questão jurídica de fundo. A gente pode sentar e combinar e conversar de novo, né? E dizer para os ouvintes dos Estudos Nacionais que é importante que compartilhem mesmo, porque ideias e iniciativas como essa é que, quanto maior for o alcance, maior vai causar reflexão na sociedade. Essa é a contribuição que nós temos a fazer para que as pessoas possam discutir e repensar certas mentiras que são vendidas a rodo pela imprensa, por esses grupos, ONGs e etc., né? Para que a gente possa ganhar uma conscientização maior e buscar um convívio social melhor no futuro. Perfeito. Muito obrigado, Cristiano. Eu que agradeço. E, para finalizar, lembrando que o jornalismo independente ele depende, em geral, das grandes fundações. Mas o verdadeiro jornalismo independente, que é o que a gente faz nos Estudos Nacionais, depende do apoio do leitor. Então, se você entrar lá no site Estudos Nacionais, você vai ver algumas formas de apoiar a gente, né, de manter o nosso trabalho. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui no nosso Observadores. Até mais.